E o preço médio do litro da gasolina subiu 6%. Em alguns postos de combustíveis, o preço chega a R$ 5,57, segundo a ANP. Beatriz Manfredini volta com a gente. Fala para a gente aí se esse aumento exonera muito o bolso do consumidor. Bom dia mais uma vez para você, Bia. Paula, aumento é sempre complicado para o bolso do consumidor, né? Esses valores, eles foram divulgados ontem pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. E a gente tem, então, um aumento do preço da gasolina nessa semana agora, né, encerrada ontem, em relação à semana imediatamente anterior. Então, o aumento foi, de acordo com a ANP, de 6%, ou seja, o preço médio do litro da gasolina aqui no país passou na semana passada de R$ 5,25 para agora nessa semana, né, encerrada ontem, sexta-feira, para R$ 5,57. Além disso, a ANP, ela faz uma média e procura o valor mais alto, né, pelo país. E o valor mais alto da gasolina, do litro da gasolina encontrado no Brasil nessa semana foi de R$ 7,19. O preço do etanol também subiu, não foi só o da gasolina. O etanol teve uma alta de 2%, então o valor passou de R$ 3,88 para R$ 3,96 agora nessa última semana. Em compensação, quando a gente fala do diesel, foi o único combustível, de acordo com a ANP, que registrou queda. O preço passou de R$ 5,93 para R$ 5,91, uma queda de 0,33%. Então o diesel teve uma pequena queda, mas gasolina e etanol subiram nessa última semana. Eu falo aqui de um posto de gasolina aqui na Zona Sul de São Paulo, próximo à região do aeroporto de Congonhas. A gente queria mostrar para vocês quanto está o preço aqui, né? Eu estou falando da média de preços por todo o país, mas aqui a gente também consegue ter uma ideia desses valores. Então aqui em São Paulo, na Zona Sul, bem pertinho, em frente ao aeroporto de Congonhas, nós temos, olha, a gasolina comum, o litro a R$ 4,89. Já o etanol nós temos a R$ 3,57 e o diesel R$ 5,39. Dá para ter uma ideia, Paula, dos preços aqui também na capital paulista. Dá para ter essa ideia sim, Bia. A gasolina subindo 6%, etanol subindo. Nesse posto que você está, então, na Zona Sul de São Paulo, a gasolina comum está R$ 4,89. E aí de São Paulo, nós vamos também para o Rio de Janeiro para a gente acompanhar como é que está esse aumento por lá também. Coelzer, conta para a gente. Esse aumento é reflexo da reoneração dos combustíveis. Matheus, bem-vindo mais uma vez aqui no Jornal da Manhã. Exato, Paula, como você falou, uma situação bastante difícil. A Bia trouxe a realidade de São Paulo, aqui no Rio de Janeiro não é diferente. E aí, Paula, é necessário fazer aquela boa e velha pesquisa de preço, porque tem muita variação aqui nas regiões do Rio de Janeiro, tanto na Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, inclusive na Baixada Fluminense, onde ainda se tem um valor um pouco menor. A nossa produção, Paula, separou aí alguns dados que a gente traz da ANP, falando esse detalhamento que a gente traz agora de números bem expressivos, viu? Gasolina, valor médio pelo litro, R$ 5,57. Esse valor representa uma alta de 6,09% frente aos R$ 5,25, que foi o valor da semana anterior. O preço máximo do combustível foi R$ 7,19. Aí não é só gasolina, não. Tem o álcool também que está pesando no bolso. De R$ 3,88, fomos para R$ 3,96. Uma alta de 2,06%. E o diesel também teve aí um valor de R$ 5,93, aí com recuo para R$ 5,91. Recuo pouco, viu, Paula? De 0,33%. A gente vem falando aqui na programação da Jovem Pan sobre toda essa questão correlacionada aos combustíveis, ao petróleo. Ontem mesmo falávamos sobre o que foi onerado sobre o petróleo na Shell, sobre a alíquota de 9,2%. Em nota, não se tinha ainda uma previsão de quanto isso iria pesar para a Shell, mas a Petrobras foi um pouco mais enfática, falando que essa mudança e essa imposição da alíquota poderia ter uma variação de 1 a 2
bilhões de reais, ou seja, uma situação muito difícil, tanto quando a gente fala de gasolina, quando a gente fala de diesel e quando a gente fala de etanol. E tudo isso, né, Paula, depois que nós tivemos a volta da tributação de PIS e COFINS. Aqui no Rio de Janeiro, a Petrobras, diversas vezes reuniões foram realizadas com o Conselho Administrativo e Deliberativo para tentar manter, né, a isenção desses impostos. Com a troca do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não conseguiu manter essa medida que era do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí se teve já logo aqui no início do ano esses preços bem elevados. A gasolina em alguns postos aqui da Zona Sul já ultrapassa o valor de R$ 7,00. Ou seja, mudança de governo, mudanças aí em diversos segmentos também da Petrobras, e aí pesando no bolso de quem precisa abastecer, né, Paulo?